Bom, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís, como eu falei para vocês, eu sou dentista, sou aluna de doutorado em odontopediatria. Eu trabalho com a professora Mariana desde 2019, então tem 6 anos, 6 anos que a gente vem desenvolvendo pesquisas. Mas eu queria dizer que antes de chegar aqui na faculdade, eu não fazia ideia do que era fazer ciência. Não tinha a menor noção. E aí eu fui descobrindo isso ao longo do tempo e junto com ela, né? Fui aprendendo como é que isso acontece na nossa prática. Então, vocês principalmente, né, vocês que estão no ensino médio ainda, terem a oportunidade de receber esse conhecimento antes de chegar aqui, é muito interessante, né? É muito rico. E hoje eu queria agradecer a vocês pela presença, né? É muito importante vocês estarem aqui. A gente está muito feliz com a presença de vocês. E vocês vão fazer parte de uma pesquisa que é muito importante. E para isso a gente precisa entender o que é fazer ciência com responsabilidade. Por isso que a gente vai conversar sobre como ter cuidado, respeito às pessoas, aos dados e à sociedade. Bom, gente, mas antes de a gente conversar sobre fazer boas práticas em pesquisa, né, a gente precisa entender o que é fazer ciência. E a professora Mariana trouxe isso claramente para vocês. Mas hoje eu vou trazer um exemplo mais simples para o dia a dia. Eu sei que muitas pessoas já participaram de pesquisas ou já foram entregues a conteúdos assim, mas a gente tem pessoas aqui que não fazem ideia do que está acontecendo, né? Não fazem ideia de como a gente fazer pesquisa. Então, eu trouxe um exemplo um pouquinho mais prático. Então, minha aula vai ser um pouquinho mais prática com exemplos do nosso dia a dia. Então, eu trouxe um exemplo de algo que a gente gosta muito, principalmente na vida adulta, né? Que é aquele famoso cafezinho da manhã. Porque a gente, com o cafezinho da manhã, né, consegue viver o dia bem feliz. Então, eu tenho, assim, uma pergunta. Será que quando eu tomo café da manhã, eu fico mais animada? E eu fico mais disposta? E aí, eu tenho uma hipótese também, que eu acho que sim. Quando eu tomo café da manhã, eu consigo trabalhar melhor, eu consigo conversar melhor com as pessoas, eu consigo ficar mais animada ao longo do dia. Mas será que é verdade mesmo? Então, eu vou coletar durante 15 dias os dias que eu tomo café da manhã, eu vou colocar qual foi o meu humor no fim do dia. Se eu fiquei feliz, se eu fiquei animada. E alguns dias eu não vou tomar café da manhã. E eu vou coletar também qual foi o meu humor naquele dia. Depois de 15 dias, eu vou analisar esses dados. Então, eu pude perceber que tiveram dias que eu tomei o café da manhã e eu fiquei com um humor bem legal. Mas tiveram dias que eu tomei o café da manhã e meu humor não ficou tão legal assim. E também tiveram dias que eu não tomei o café e eu fiquei super animada. E tiveram dias que eu não tomei o café e não fiquei muito animada. E aí eu comecei a questionar, será que realmente o café da manhã está relacionado com o meu humor? Ou será que outras coisas podem estar influenciando isso? Tipo, o sono, tipo, minhas interações pessoais com as pessoas, tipo, telas, né, estímulos de tela. E aí eu achei tão interessante isso que eu descobri, que eu quero divulgar para os meus amigos. Quero contar para todo mundo o resultado disso que eu descobri. E aí, assim, você fez ciência, né? Porque você divulgou os seus dados com seus amigos, a fim de que eles testem isso também, para ver se é verdade. Será que com outras pessoas isso também vai acontecer? Então, é mais ou menos esse um processo simples de fazer ciência. E tudo começou de uma pergunta, mas a gente precisa ter uma qualidade para que tudo isso aconteça. E vamos pensar em algo mais macro, né, que é o que a gente faz aqui na faculdade, que envolve mais pessoas e que transforma a saúde pública. Então, pensando nisso, a professora Mariana, lá atrás, quando ela foi desenvolver o DCE, ela fez uma pergunta. Ela tinha uma pergunta de pesquisa. E ela também teve uma hipótese. Agora, a gente está na fase de coleta de dados, que é onde vocês vão entrar, certo? Vocês foram um pouco de coleta de dados, né? Então, através dos participantes que vocês conseguirem alcançar, vocês vão coletar dados para que posteriormente a gente consiga analisar eles e divulgar. Porque vai que esse resultado é aqui no Brasil. E lá na Alemanha, o resultado seja totalmente diferente disso. Tá bom? Bom, então, para a gente discutir um pouco sobre as boas práticas na ciência, a gente vai basear essa aula no Guia de Boas Práticas Científicas da USP. Foi feito pela Pró-Reitoria de Pesquisa
Ele está no site da Ciência Aberta USP, e esse daqui é o QR Code para vocês terem acesso ao guia na íntegra. Bom, e o guia fala sobre a necessidade de ter honestidade nos dados, respeito com os participantes, compartilhar os resultados com clareza, não esconder os erros, e tudo isso envolve a ética, o compromisso com a verdade e responsabilidade. E o que é a ética, né? A ética é quando a gente trata as pessoas com respeito, é quando a gente trata os dados, a gente trata o conhecimento com respeito. Quando a gente faz pesquisa com seres humanos, a gente precisa passar essa pesquisa para um comitê de ética. Esse comitê de ética vai analisar os riscos e os benefícios para a participação daquela pessoa na pesquisa. E isso é muito importante para que ela crie um critério individual se ela quer ou não participar daquela pesquisa. Ela tem que ter total liberdade de escolher participar ou não. E tudo isso está envolvido no termo de consentimento livre e esclarecido. Tá bom, Thaís. Você está falando grego para mim, acho que não estou entendendo. Assim, a ética a gente faz no nosso dia a dia. Dá um exemplo muito simples aqui para vocês. Vamos supor que vocês estejam numa rua, só você e a rua. E aí você olha uma carteira no chão. E essa carteira, ela está cheia de dinheiro e tem vários documentos também. E aí você tem aquela parcela do cartão bem alta. Pelo menos que dá aquela parcela bem alta que a gente precisa pagar. E o dinheiro que tem lá dentro daquela carteira era o dinheiro necessário para você conseguir pagar aquilo. Aí você olha para a carteira olha para você, e aí você pensa, meu Deus, será que eu pego essa carteira? Será que eu pego esse dinheiro? E aí você escolhe não fazer isso. Por quê? Porque você sabe, desculpa, você sabe que o certo é devolver aquela carteira. Então você vai atrás da pessoa, descobre onde ela mora e devolve todo o dinheiro e os documentos dela, né? Isso é fazer ética. Vocês fizeram ética, mesmo que não tenha ninguém olhando para vocês, né? Mesmo que tenha a possibilidade de fazer o errado. E na ciência não é diferente. Ética é fazer certo para que o conhecimento seja verdadeiro. E aí agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é integridade científica. Integridade científica é agir com compromisso com a verdade. Por exemplo, naquele exemplo lá do café que eu falei para vocês. Vamos supor que ao invés de você colocar os dados reais, por exemplo, teve o dia que você não tomou o café da manhã, você não tomou o café da manhã e você colocou que o seu humor não estava muito legal, mas na verdade estava. Você está mentindo, você não está agindo com integridade. E isso não é justo com quem depois, lá na frente, vai ver os resultados dessa pesquisa. Certo? Pode passar mais um dado, por favor. Por isso que integridade é agir com honestidade, mesmo quando o resultado não é aquilo que a gente espera. Porque eu tinha uma hipótese, né? Lá atrás eu achava que se eu tomasse café, ia mudar o meu humor ao longo do dia. Mas não mudou. E por isso que a gente precisa agir com integridade. Porque às vezes o resultado não vai dar aquilo que a gente está esperando. Mas mesmo assim, a gente precisa dele para fazer a ciência. E por fim, né? Integridade na ciência é a gente agir com prudência, com honestidade, com independência, com transparência, com responsabilidade. E tudo isso é o oposto da má conduta científica. Bom, e aí, quais são as más condutas científicas? Sobre as fraudes na prática científica, nós temos 3 tópicos. Sobre a falsificação, que é manipular os dados de forma a sustentar uma hipótese. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês estejam aplicando o questionário com alguém presencialmente, né? Porque vocês também vão ter a fase online. Mas também serve para fazer online. E aí uma pessoa chega para você e fala assim, olha, eu tive uma dúvida aqui nessa, né? Igual vocês tiveram aqui agora, eu tive uma dúvida nisso aqui, você pode me ajudar a responder? E aí você olha assim e você fala, acho que essa resposta aqui está meio errada. E se eu mudasse? Né? Então, isso é agir com falsificação, porque você está manipulando o dado daquele participante. E isso é muito ruim, porque posteriormente, esse dado falsificado, ele vai ser replicado e não vai agir com a verdade do participante. Outra fraude é a fabricação dos dados, que é criar ou reportar dados, resultados ou métodos inexistentes. Por exemplo, vocês estão com o participante ali na frente de vocês, ou online, né? E aí vocês percebem que faltou 2 respostas no formulário. E aí você olha assim e fala,
será que não é melhor eu preencher aqui só para não ficar em branco? Isso é a fabricação de dados. Você não sabe o que aquela pessoa ia responder, mas você preencheu lá. Então, isso também não é correto de se fazer. Sobre o plágio, que é copiar sem fazer referência à fonte, ou emitir conhecimento já existente, é quando você copia um trabalho, quando você cola na prova, por exemplo, coisas do dia a dia, assim, né? E essas três práticas, elas constituem uma falta grave, que prejudicam o próprio avanço do conhecimento e são passíveis de punição. E quais são as consequências para a pesquisa, né? Ela prejudica a sociedade por levar uma informação falsa, ela faz perder tempo e dinheiro público, porque todas as pesquisas são feitas com dinheiro público, e ela tira a confiança das pessoas na ciência. Pensa assim, se a pessoa, ela supõe que o dado ele foi manipulado ou alterado, como que essa pessoa vai acreditar na ciência? E isso pode envolver um trabalho simples, como um café, e pode envolver trabalhos macros, que seriam importantes e aí as pessoas não acreditam, como aconteceu na pandemia, né? E diz respeito ao esforço de quem participou da pesquisa. As pessoas, elas vão tirar um tempo da rotina delas para responder o questionário. Então, a gente praticar alguma fraude científica diz respeito ao esforço dessas pessoas. Por isso que, mesmo que às vezes possa parecer pequeno, essas fraudes, elas devem ser evitadas, porque o nosso papel é garantir que a gente coleta, que o que a gente coleta e analisa seja verdadeiro, com respeito e compromisso com quem está participando. Muito bem. Por quê? Porque a pesquisa é um compromisso com a sociedade. Como eu falei para vocês, o dinheiro é um dinheiro público, ele é meu, ele é seu, ele é de todas as pessoas. E quando a gente não age com integridade, a gente está desperdiçando esse dinheiro público. Por isso que a gente precisa se atentar muito a isso, para que a gente retribua com responsabilidade tudo aquilo que a sociedade entregou para a gente. E aí, qual que é o papel do pesquisador cidadão? Né? Vocês são um papel fundamental, porque é vocês que vão estar ali, de frente com aquela pessoa, coletando os dados. Então, precisa ter muita atenção na hora de coletar os dados, de tratar os participantes da pesquisa com respeito, de seguir os combinados e instruções, de tirar dúvidas quando algo parecer confuso, para vocês, tirar dúvidas com a gente, com os pesquisadores principais, de reportar quando vocês tiverem algum problema ou algum erro, ao invés de tentar resolverem sozinhos, sempre reportar para a equipe de pesquisa e proteger a privacidade das pessoas também é muito importante. E aí eu queria finalizar dizendo que a ciência, ela é um trabalho coletivo. Como a professora Mariana falou, às vezes as pessoas têm o imaginário de que cientista é aquela pessoa de jaleco, no laboratório, mas hoje vocês estão se tornando cientistas também, né? Então, vocês estão aqui para ajudar a construir conhecimento ético, verdadeiro e com responsabilidade. E vocês são fundamentais para que essa pesquisa aconteça de forma real, útil e transformadora. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui e por aceitarem esse desafio. Vai ser muito rico que a gente vai construir daqui para frente.